Cabras salvaram minha vida após 3 dias ferido na selva. Lida por Thomas Papon. Quando Morgan Seguí recobrou a consciência, ele achou que fosse morrer. Apenas 3 horas antes, ele havia sofrido uma queda gravíssima de um penhasco remoto de quase 40 metros de altura em uma ilha no Timor-Leste, país a cerca de 680 quilômetros ao norte do litoral da Austrália. Agora ele estava caído no chão em uma densa floresta, gritando por ajuda, mesmo que não houvesse ninguém por perto. Senti que minha camiseta estava molhada, mas não sabia de onde vinha aquele líquido, contou Seguí ao programa de rádio Outlook do Serviço Mundial da BBC. Quando toquei minha cabeça, percebi que parte do couro cabeludo estava pendurada, como se fosse uma banana descascada, relembra ele. Levei os dedos um pouco mais para cima e senti um buraco na cabeça. Imediatamente pensei, vou morrer. Ensanguentado e com os dedos quebrados na sua tentativa de frear a queda, Seguí passaria 5 dias perdido nas profundas selvas de Timor-Leste. Seu resgate seria dos mais incomuns, liderado por um grupo de cabras selvagens. Morgan Seguí conta sua experiência no livro Cinq Jours au Timor, 5 dias em Timor, em tradução livre. Sua história de aventuras começou muitos anos atrás e muito longe de Timor-Leste. Tudo começou nas ruas e nos céus de Paris, na França. Seguí conta que seu espírito aventureiro surgiu na infância, quando leu seu livro favorito, Onde Vivem os Monstros, do escritor e ilustrador Maurice Sendak. Sempre me imaginei em um pequeno bote, cruzando o mar e conhecendo esses monstros apavorantes em uma festa com eles, ele conta. Sonhando com aventuras e frustrado pela vida na escola, Seguí abandonou os estudos ainda jovem para entrar no circo. Ele se tornou acrobata profissional. Ele era tão bom no que fazia que acabou participando da cerimônia de abertura da Copa do Mundo da França no Stade de France em 1998. Fantasiado, ele foi uma das 32 galinhas, cada uma representando um país participante do torneio, que desceram presas a cabos do teto do estádio para o gramado em determinado momento da cerimônia. Ele conta que o trabalho durante a Copa o levou à reflexão. Aguardando no teto do Stade de France, a 45 metros de altura, pensei, não vou dedicar todo esse dinheiro, todo esse esforço, toda a minha vida apenas a grandes eventos. Quero fazer algo mais, disse. Ele começou então a viajar pelo mundo, fazendo todo tipo de trabalho. Foi fotógrafo, cinegrafista, dono de café e padeiro, em países como Marrocos, Cazaquistão e Timor-Leste, para onde se mudou em 2017. Desde que chegou ao Timor-Leste, Seguí ouvia moradores locais falarem em um local sagrado, uma grande montanha em uma ilha a cerca de 33 quilômetros da capital timorense, Dili. Conhecida como Monte Manucoco, a formação rochosa tem cerca de 1.000 metros de altura. Ela se ergue da densa floresta tropical que cobre a ilha de Atauro e é parte importante das tradições culturais de Timor-Leste. Seguí descreve a si próprio como um fanático por correr e caminhar, e a montanha parecia um lugar perfeito para uma aventura. Inspirado pelo protagonista do seu livro favorito na infância, ele conseguiu uma pequena embarcação que o levaria de Dili até Atauro. Quando cheguei à praia, como sempre acontece em Timor, muitas pessoas vieram me ajudar, relembra ele. Contei que iria escalar o Monte Manucoco e eles disseram que já era muito tarde e seria melhor que eu retornasse outro dia. Mas Seguí decidiu ignorar o conselho. Ele estava convencido de que, com seu ritmo, teria tempo mais que suficiente para completar a subida e descer antes do pôr do sol. Seguí começou a escalada. Ele conta que, a partir dos 700 metros de altura, a paisagem da montanha começou a mudar, passando a ser mais densa e hostil. A selva começou a se tornar mais verde e profunda. Havia muitos sons específicos de aves e insetos e todo tipo de odores. E, como é a selva, as sombras começam a se apoderar de tudo porque ela é tão densa que a luz não consegue entrar. É um lugar mágico. É tudo o que você precisa para ser feliz, contou ele à BBC.
Ao chegar ao topo do Manucoco e pressionado pela chegada da noite, Segui descansou por apenas 10 minutos e começou a descida. Ele decidiu seguir pelo mesmo caminho da subida para reduzir o tempo do trajeto, mas em certo ponto ele parou em um lugar de onde não havia saída. Eu desci seguindo um rio por cerca de 1 hora até chegar a uma cascata seca por onde não podia descer, recorda ele. E já não havia forma de voltar. Fiquei preso em uma espécie de cânion. À direita havia uma série de florestas complexas, com cobras e aranhas que não podia atravessar. À esquerda havia aquele penhasco. Decidi tentar escalar o penhasco de 40 metros, achando que teria sinal de celular quando chegasse lá em cima. Segui conta que os primeiros 30 metros de subida foram relativamente fáceis, mas a situação se complicou no último trecho, já que as chuvas haviam enfraquecido a rocha, que estava úmida e parecia pouco estável. Mas ele viu uma árvore pendurada do topo e achou que poderia agarrá-la para subir. Em uma escalada, você sabe que uma árvore que sobressai do topo é sempre uma má ideia, mas eu precisava tentar. Era a única possibilidade, ele conta. Segui tentou usar a árvore para levantar o próprio corpo, mas as raízes não suportaram seu peso. Quando as raízes se romperam, o tempo parou por cerca de 7 ou 8 segundos. Realmente me lembro de tudo em câmera lenta. Observei o ar, a parede, as pedras passando por mim lentamente. Pensei que precisaria agarrar algo para me deter, mas só o que tinha disponível era a pedra. Por isso, tentei agarrá-la com todas as forças, mas os meus dedos se quebraram, conta. Segui caiu por quase 40 metros. Ele bateu a cabeça e ficou inconsciente por pelo menos 3 horas. Quando recobrou a consciência, ficou apavorado com a situação. Sua cabeça tinha um buraco e parte do seu couro cabeludo estava pendurada para o lado. Seus dedos estavam quebrados e ele não conseguia mover o braço direito. Eu me lembro da sensação de pânico e de sentir muita dor, conta. Era uma espécie de emoção muito amarga, como o vinagre na alma. Você sente que tudo o que fez na vida foi ruim. Todos os erros que você cometeu caem na mente como uma pedra. Ele passou horas perdendo e recobrando a consciência de forma intermitente. Mas quando finalmente voltou a si, apareceu um pensamento inspirador. Me dei conta de que não existem hospitais para os animais selvagens e que, na maioria das vezes, eles se curam sozinhos. Segui conta que havia lido sobre como os animais usavam o repouso e o jejum como métodos para curar feridas e decidiu adotar essas mesmas medidas. Eu disse: vou fazer como fazem os mamíferos. Vou aproveitar, deixar de ter medo, dormir o mais que puder e deixar que um mamífero dentro de mim tome as decisões. Depois disso, tudo ficou mais fácil, diz. Nos 3 dias seguintes, Segui conta que ocupou seu tempo imaginando que iria escrever um livro e que seria entrevistado para promover a obra. Em certo momento, ele tentou negociar com os deuses e prometeu parar de beber se sobrevivesse. Em resposta, surgiu uma alucinação, com sua avó perguntando: até a cidra de maçã? Por fim, ele conta que a ideia que mais o torturava não era a da morte. O que mais o perturbava eram seus filhos. Eu não sentia dor, mas sim tristeza, relembra. Meu maior medo era que a minha família não soubesse mais de mim, que ninguém encontrasse meu corpo e que meus filhos nunca soubessem se eu morri ou simplesmente desapareci. Na terceira noite após o acidente, Segui acordou assustado com os ruídos do que parecia ser um grande animal se aproximando. Depois de alguns minutos, percebi que eram cabras, ele conta. Elas se aproximaram bastante e fiquei contente por estar coberto de folhas e galhos, de forma que elas não me viam como ser humano. Para elas, eu simplesmente fazia parte da vegetação. A menor das cabras se aproximou com o focinho e olhou como se dissesse: Uau, você está todo arrebentado, mas acho que vai ficar bem. Para surpresa de Segui, o grupo de cabras começou a escalar o penhasco, caminhando sobre o estreito caminho em zigue-zague pelas rochas. E assim, elas forneceram a solução para o seu principal problema. Foi ali que eu disse: não estou perdido. E no dia seguinte,
Ele usou todas as forças para ficar de pé, mesmo com fraturas no pé direito e em várias outras partes do corpo. Ele usou a camiseta para imobilizar o braço quebrado e se dirigiu ao caminho usado pelas cabras. Levei um dia inteiro para escalar o penhasco, porque fui muito devagar. Como se fosse um urso preguiçoso, tudo foi muito lento. Quando chegou ao cume, Segui parecia ter outra alucinação, como as que o atormentaram nos seus momentos de delírio. Ele encontrou um portão e atrás dele uma plantação de abacaxis. Eu me aproximei de um dos abacaxis e o toquei. Estava muito maduro, relembra. Os primeiros pedaços não passaram da minha boca, que estava muito seca. Parecia uma esponja seca. Mas quando as fibras e o açúcar finalmente chegaram ao meu estômago, foi algo inacreditável para minha mente. Senti que meus braços e minhas pernas conseguiam novamente se mover em conjunto, recorda. Morgan Segui comeu e foi finalmente vencido pelo cansaço. Ele caiu adormecido sob as estrelas. Ele agora tinha certeza de que iria sobreviver. A plantação de abacaxis significava que havia alguém por perto que poderia socorrê-lo. Ele viu uma casa ao longe e se aproximou, tentando arrumar suas roupas da melhor forma possível antes de bater à porta. Mas demorei muito e, de repente, vi um homem sair com um estilingue apontado diretamente para mim, enquanto eu tentava arrumar as calças, ele conta. Ele me viu com o couro cabeludo pendurado, tentando vestir as calças e explicar o que havia acontecido. A única coisa que ele fez foi me abraçar e dizer: "Obrigado, Jesus, por trazer esse homem para o meu campo e dar forças para mim e para minha família, para podermos reuni-lo à família dele." No mesmo momento, comecei a chorar. O homem se chamava Moisés e ele levou Segui para casa. Sua esposa o atendeu e lhe deu de comer. Eu estava comendo, mas a cada mordida olhava para eles e voltava a chorar, relembra. Eu estava muito feliz. Foi um momento muito profundo. Eu havia voltado à civilização humana, à minha vida, à água, à comunidade, da melhor forma que poderia imaginar, afirma. Foi assim que, depois de 5 dias angustiantes, Morgan Segui estava a salvo. Quando estava para ser levado de volta para Dili, ele agradeceu a Moisés pela atenção. Ao se despedir, Moisés revelou que agora iria preparar o funeral da filha dele. Eu disse: "O quê? Você tomou tempo do funeral da sua filha para cuidar de mim? Não sei como agradecer, e agora eu me sinto um turista estúpido que caiu da sua montanha e fez você perder uma parte importante do funeral da sua filha." Ele me respondeu: Não, você está vivo e precisávamos cuidar de você." Essa experiência mudou a perspectiva de vida de Segui. Ele conta que deixou de ser tão egoísta e hoje valoriza imensamente coisas básicas como a água. Ele também se dedicou a ajudar pessoas da região e a incentivar projetos de abastecimento de água potável. Desde criança tive muita sorte e a vida me deu muitas coisas, ele conta. Mas fui egoísta. Hoje tento dar mais atenção às pessoas, em vez de receber. Você ouviu a reportagem Cabras salvaram minha vida após 3 dias ferido na selva.